Muitos historiadores afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e descobertas marítimas, pois naquela época o único modo de transporte que existia eram as caravelas. Neste contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, que ganhou forças na década de 1970, impulsionou o processo de globalização econômica. Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, principalmente dos países recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais os recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente. Neste contexto, entre a utilização da internet, das redes de computadores, dos meios da comunicação via satélite, entre outros. Após a Segunda Guerra Mundial, foi inaugurada outra etapa na internacionalização do capitalismo, comandada pelo poder militar e econômico dos Estados Unidos, cuja moeda, o dólar, se converteu na base do sistema monetário mundial. Essa fase, encerrada na década de 1970, em consequência das crises do petróleo, foi chamada de Era do Ouro do Capitalismo, em virtude dos altos índices de crescimento da produção e da geração de empregos, apresentados pelos países capitalistas industriais. Porém, durante os anos dourados, a humanidade viveu sob o risco permanente de uma guerra nuclear, que ameaçava destruir todo o planeta. Com a desintegração da União Soviética e o fim da Guerra Fria, caíram as barreiras que impediam a completa internacionalização da economia mundial. Por isso, costuma-se dizer que, desde o início dos anos 1990, surgiu uma nova ordem mundial, construída a partir do processo de globalização. Uma das características da economia globalizada consiste na circulação de grandes massas de capital pelo planeta, em busca das aplicações mais lucrativas no mercado financeiro. Até a China, onde o socialismo ainda se mantém, flexibilizou sua economia por meio de reformas que a inseririam no mercado. Nos últimos 2.500 anos, a humanidade passou por 3 processos de transformação econômica, conhecidas como revoluções industriais. O primeiro deles, iniciado por volta de 1750, foi marcado pelo desenvolvimento da máquina a vapor e pelo aparecimento da fábrica. No segundo, a partir de 1850, surgiram a ferrovia, a eletricidade, o telégrafo e o automóvel. Atualmente, está em curso a terceira revolução industrial, iniciada na década de 1970, quando chegaram ao mercado importantes inovações tecnológicas, como os computadores, os telefones celulares, a fibra ótica, etc. Esse avanço tecnológico, impulsionado principalmente pelo setor de informática, permitiu a automação da indústria e, em consequência, o aumento e a diversificação da produção, além do barateamento de numerosos produtos. Na década de 1980, por exemplo, um computador vendido no Brasil custava tanto quanto um carro de porte médio. Hoje, milhares de computadores são vendidos em todo o país a preços muito acessíveis. A globalização financeira foi facilitada pelas inovações no campo de telecomunicações. A rápida evolução na tecnologia de informação colocou em uso o computador pessoal, o telefone celular e a videoconferência. A introdução dos cabos telefônicos de fibra óptica aumentou em milhares de vezes a capacidade de ligações telefônicas simultâneas. Essa mudança tiveram um efeito revolucionário na expansão do comércio, nos fluxos de investimentos e na atuação de empresas multinacionais, possibilitando a unificação do mercado mundial. O salto decisivo da globalização das comunicações ocorreu com a popularização da internet no início dos anos 90. Essa rede computadorizada de informações surgiu no fim da década de 1960, patrocinada pelos órgãos da defesa dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, tinha a finalidade de interligar centros de comando e de pesquisa militar. Pouco depois, a rede começou a ser utilizada pelas universidades. À medida que os computadores pessoais se tornaram acessíveis e desenvolveram dispositivos especiais de localização, mais pessoas puderam navegar.
A internet constitui hoje o principal meio de transmissão de dados, de pesquisa, de comunicação entre pessoas e empresas, devendo causar também uma revolução na telefonia mundial.